Oi, turma, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre a biosfera, os seres vivos e suas relações. Vamos lá? Bom, o nosso planeta, ele recebe luz e calor em quantidade que é adequada para que a gente tenha uma temperatura estável, uma boa temperatura, que não seja escuro demais, que não seja quente demais, certo? E essa temperatura estável permite que exista, né, a água nos estados sólido, líquido e gasoso. Então, a temperatura ela permite que a água, né, a água dos rios, dos mares esteja no estado líquido, que tenha nuvens, né? Que a água ela também possa passar pelo estado gasoso e que tenha geleiras e gelo também no estado sólido. Bom, além disso, né, existem diversos recursos disponíveis aqui na Terra e encontram-se distribuídos pela sua superfície. Então, na Terra, a gente tem tudo que é necessário para viver. Esses fatores permitiram à Terra possuir condições para manter uma grande diversidade de vida nos diferentes locais do planeta. Então, a Terra, gente, ela é autossuficiente. O que isso quer dizer? Na Terra, a gente encontra todo tipo de recurso para sobreviver. Não só nós, os seres humanos, mas qualquer tipo de ser vivo. Sabendo disso, biosfera, nesse caso, é o conjunto de ecossistema do planeta. O que a gente pode entender por ecossistema? O que a gente pode entender por biosfera? Ela compreende todos os seres vivos que existem dentro do planeta e os ambientes em que esses seres vivos se relacionam. Então, nesse caso, né, é o conjunto, né, de animais, de plantas, né, que existem. Também é o conjunto de lugares, da fauna, da flora que existe. Biosfera é tudo isso, é o conjunto de seres vivos e também um conjunto do ambiente em que esses seres vivos eles vivem, se relacionam, certo? Então, pode ser em grandes altitudes, né, no caso no ar, para os animais aéreos, ou também lá nas profundezas do oceano, os animais marítimos, em locais mais quentes, em locais mais frios, certo? Bom, os seres vivos que são semelhantes, são iguais e são capazes de cruzar entre si e fazer outros descendentes, fazer outros filhos que também vão ser férteis, que vão poder ter bebês também, são chamados, né? Eles se pertencem, nesse caso, a uma mesma espécie. Então, nesse caso, espécies são seres vivos semelhantes e que são capazes de cruzar entre si e ter descendentes e ter filhos. Agora, quando a gente observa o ser vivo que é individual, né, um ser vivo sozinho, ali a gente pode chamá-lo de indivíduo, porque aí se trata de um ser vivo individual ou isolado, certo? Bom, turma, o que seria uma comunidade? Vejam bem, para sobreviver, as espécies elas precisam, né, se relacionar, a gente já aprendeu isso sobre a cadeia alimentar, e então elas precisam se relacionar entre si e com o meio ambiente onde elas vivem. Então, nesse caso, as comunidades são formadas pelo conjunto de todas as populações que vivem em um determinado ambiente. A gente tem aí na imagem o exemplo de uma comunidade. Vocês estão vendo que existem várias populações, populações de animais, populações de plantas. Então, nesse caso, isso é uma comunidade. Nas florestas tropicais, por exemplo, a população é formada por um conjunto de organismos de uma mesma espécie, certo? O que seria um meio biótico? Meio biótico diz respeito ao conjunto de todos os seres vivos que estão no meio ambiente, que compõem o meio ambiente. Então, é ser vivo, faz parte do meio ambiótico, né? É ser vivo, o conjunto de ser vivo está dentro do meio biótico. Então, nesse caso, vamos relembrar. Comunidade é o conjunto de todas as populações que vivem em um determinado ambiente. O meio biótico é o conjunto de todos os seres vivos que compõem o meio ambiente. E nesse caso, aqueles seres, nesse caso, né, que não são seres vivos, os elementos que não são vivos fazem parte do meio abiótico. Exemplo, as rochas, a água, a temperatura, o ar e as montanhas, por exemplo, são elementos não vivos, né, não possuem vida. Então, fazem parte do meio abiótico, certo? Bom, os seres vivos, eles são classificados de acordo com as suas características. Então, a gente agora vai aprender as características dos seres vivos, como é que estão separados em cada grupo. Vamos ver? As plantas
As plantas são seres autótrofos. O que isso quer dizer? São capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles não precisam de caçar, não precisam de outro ser, no caso, para poder estar se alimentando. Elas são capazes de produzir o próprio alimento. E nesse grupo de plantas estão inclusos, né, os minúsculos musgos, bem pequenininho, até as mais altas árvores. Então, essas são as plantas. Animais. Bom, os animais, diferentemente das plantas, não são capazes, né, de produzir o seu próprio alimento. Eles precisam se mover para caçar, comprar, né, para poder se alimentar. Então, nesse caso, os peixes, répteis, os mamíferos, as aves, os insetos fazem parte do grupo dos mamíferos. A gente também. Os fungos são classificados separadamente de animais e de plantas. Os fungos, eles possuem sua própria classificação, tá? E eles existem desde os micro-organismos, que são aqueles que a gente não consegue ver com facilidade, até as leveduras de fermento, né? Que são usados na fabricação de bolo também, nesse caso. Os fungos também são os cogumelos que a gente encontra em casca de árvore. Então, nesse caso, os fungos eles podem ser aqueles, né, que são micro-organismos que tem lá no fermento, né, de um bolo, de pão de bolo, e também os cogumelos que a gente vê nas cascas de árvore. Isso são fungos. As bactérias, o grupo das bactérias é formado por micro-organismos que a gente não consegue ver a olho nu. Como assim? A gente não consegue ver com facilidade. A gente precisa de um microscópio. As bactérias elas podem ser encontradas isoladas ou em colônia. Elas adaptaram-se aos diversos ambientes. Então, as bactérias podem ser encontradas em mares, rios, solo, ar e até dentro dos seres vivos. As algas, assim como as plantas, elas produzem os seus próprios alimentos. Elas são autótrofos, são capazes de produzir o próprio alimento. Elas vivem em ambiente aquático, marinho ou de água doce. As algas possuem, de representantes microscópios, as algas gigantes, como as kelpis, que formam verdadeiros bosques submarinos, como a gente pode ver. Os vírus, eles também são impossíveis de serem vistos a olho nu. Precisa de um microscópio para poder estar vendo um vírus, né? Então, eles são menores, normalmente são menores do que a bactéria. Para se multiplicar, o vírus ele precisa estar no corpo de um ser vivo, ele precisa se hospedar no corpo de um ser vivo. Eles são capazes de infectar as bactérias, fungos, plantas, incluindo os animais e nós, os seres humanos. Os protozoários são micro-organismos formados por apenas uma célula, então eles são unicelular, só tem uma célula dentro deles. Eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Alguns protozoários podem causar doenças, como as amebas e os tripanossomos, né? São protozoários que causam doenças nos seres vivos. Bom, turma, esse é o nosso assunto de hoje. Espero que tenham entendido. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!